político. Hoje vamos entrevistar o prefeito de Planaltina de Goiás, Cristian Mário Medeiros. Ele também é presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, a MAB, e que inclui, obviamente, a RID, que é a região, uma região que abrange 33 municípios, sendo 29 de Goiás e o restante Minas Gerais. Cristian Mário Medeiros vai contar para a gente aí qual é a sua proposta para a região e também falar um pouco sobre a política. Nos acompanhe também nas redes sociais do Grupo Hoje, Instagram, X e Facebook. Cristian Mário, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí da sua presença e vamos bater um papo. Ao meu lado, meu companheiro aqui de redação, o E aí, Rauner. Wilson, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui novamente, aqui nessa bancada, Rauner. Então, Cristian Mário, conte aí um pouco como é que está aquela região do entorno. Primeiramente, eu queria agradecer ao hoje aqui a oportunidade de estar com vocês, Raoni, Silvestre, muito obrigado por essa oportunidade. Hoje a gente está no segundo mandato na Prefeitura de Planaltina, né, aí nesses 5 meses de segundo mandato, uma época bem complicada para todos os municípios, tanto que nós tivemos aí em Brasília a marcha de prefeitos, 26ª marcha, e a principal reivindicação dos municípios é ser mais lembrado de fato por parte do governo federal e dos governos estaduais, já que a maior parte dos recursos tributários do nosso país vão para a mão da União, enquanto que os problemas ficam na mão dos municípios, né? Então, hoje, as pessoas procuram o prefeito, a Câmara de Vereadores, quando tem um buraco na rua, quando tem uma lâmpada queimada, quando tem uma escola sem alimentação escolar, ou quando falta um médico ou um remédio no posto de saúde. Mas o dinheiro acaba indo mais para a União. Então, essa divisão era injusta e essa é a principal luta dos municípios. E nós tivemos em Brasília vendo isso essa semana, nesse evento da CNM. A MAB, Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, ela representa 29 municípios de Goiás, 4 de Minas, os 33 fazem parte da região integrada de desenvolvimento do entorno. É uma entidade muito importante porque ela, diferentemente da AGM e da FGM, que é um pouco mais geral e cuida mais relacionado às questões de Goiás, a gente tem uma proximidade, uma dependência e muitas vezes uma relação muito forte com o DF. E a gente não tem, né, uma outra entidade que cuide dessa relação. Então, hoje nós temos uma conversa muito forte com órgãos do Distrito Federal. O DF, inclusive, criou recentemente uma Secretaria do Entorno própria também, na mesma direção aqui de Goiás. E nós temos também essa ideia de, como estamos próximos, de estar ali perto dos órgãos federais, fazendo essa interlocução e buscando melhorias, né? Então, uma associação, ela não tem, como eu sempre falo, o prefeito a função de dar coisas, não é nesse sentido, não é um governo, não tem receita, não tem orçamento, mas a ideia é juntar realmente pessoas, que aí são as pessoas jurídicas, os municípios, que têm a mesma demanda, que possam juntos se fortalecer e um apoiar o outro nas suas reivindicações. Exemplo disso, nós tivemos recentemente reunião com o SERPRO, né, que é um órgão federal que pode ter interesse ali em colocar alguns programas, sistemas ali com a gente. Já temos uma reunião marcada dia 12 de junho com a UNB. A UNB tem interesse na rede em ajudar em questões na saúde, em questões relacionadas ao meio ambiente, questões de erosão, esse tipo de questão. Então, nós vamos ter um levantamento, dessa forma, das demandas junto à UNB. Um outro exemplo, nós vemos conversando com o GEAP. GEAP é o Plano de Saúde do Governo Federal. Então, hoje a gente tem dificuldade, aquela região é muito mais fácil ser atendido, né, um servidor nosso ser atendido no DF do que, de repente, sair para Goiânia, que está muito mais distante. Então, a gente está ali procurando criar essas relações e fortalecer ainda mais a região. Cristian Mário, Eu vou pedir para o senhor falar um pouco mais próximo do microfone, por gentileza. Ótimo. Cristian Mário, não há uma certa unidade dos prefeitos. Todo prefeito, todo presidente da MAB, de uma certa forma, ele teve não uma resistência explícita, mas ela teve ali no fundo uma má vontade da maioria dos prefeitos. Como é que você pretende
aproximar esses prefeitos que, de uma certa forma, desconfiam da própria associação. Vou dar um exemplo, vou alongar aqui na pergunta. Eles dizem o seguinte, que hoje, em face da maioria dos deputados conduzirem diretamente os prefeitos junto às suas demandas, quer no Estado e principalmente os deputados federais junto ao governo federal, a MAB ela passou a ter uma irrelevância. Como é que você vê isso? Não, a gente tem procurado até ampliar um pouco mais, que havia, na minha opinião, antes, né, e sem fazer nenhum tipo de crítica, né, a nenhuma gestão anterior, mas a AMAB era muito voltada ao prefeito. E, na verdade, a gente tem que ser voltada à cidade. Isso quer dizer o quê, na verdade? Que, no nosso caso especificamente, nós vamos trabalhar agora os temas. Um exemplo foi dado aqui agora há pouco sobre essa questão do CEPA, mas também no dia 5 nós vamos ter uma rede, a gente está chamando de seminários temáticos. Então, vamos trabalhar a questão de educação, por exemplo, FNDE, né, levar alguma discussão. Nós vamos ter lá um especialista falando sobre o uso da inteligência artificial nas escolas públicas municipais. Então, nesse momento, nós vamos estar mobilizando principalmente as equipes dos prefeitos. Quando a gente leva um secretário de educação, leva um assessor dele, nós vamos, de certa forma, ajudar a cidade e o próprio prefeito. Porque o prefeito não dá conta, ele cuida de questões gerais, ele tem que estar ali avaliando questão de receita, despesa, às vezes fazendo a parte de propaganda da prefeitura, acompanhando obra, participando de evento no governo federal, em vários locais. Então, antigamente, a entidade era mais para ter essa relação direta com o prefeito e a gente está procurando ampliar ela. E, de novo, talvez houvesse no passado você falou assim, uma irrelevância. Talvez houvesse uma indefinição ou desconhecimento do Porque a maioria conceito. dos prefeitos diziam isso. Não, essa É, MAB é irrelevante, mas porque era hoje já discussão, mas era discussão sobre o conceito, o que é uma associação, sabe? Eu acho que, por exemplo, se você pensar dessa forma, as outras entidades também são muito parecidas, porque as outras entidades elas congregam os prefeitos em torno delas para fazer defesa de pautas. Isso a AMAB vai fazer também e vai procurar conectar com os órgãos federais e também com os órgãos do DF. Agora, alguns poderiam ter a ilusão de que uma associação poderia levar, por exemplo, dinheiro para a cidade. A associação não tem recurso, a associação não é o deputado, não é o mandato para deslocar, por exemplo, emendas. Agora ela pode, por exemplo, através, como eu disse, do CEPA, levar um sistema que vai reduzir o custo da cidade, será em 30 mil por mês, como nos casos das cidades menores, que a gente conseguiu agora um programa que eles podem ajudar no sistema das cidades, vai reduzir o valor que a cidade gasta com isso. A UNB dando assessoria, fazendo um diagnóstico, entrando como parceiro em alguma coisa. Isso pode ajudar também a cidade do ponto de vista financeiro. Mas o objetivo da entidade não é enviar recursos, porque ela não tem essa função. Nem a AMAB, nem nenhuma outra entidade municipalista. Pelo contrário, os municípios é que pagam o funcionamento básico ali das entidades. Mas ela tem esse objetivo de congregar. falar nisso, Agora, a entidade vai ser, o Silvestre, quanto menos participação, menos importância dela. É porque, na verdade, a ilusão, de novo, de que é o presidente que faz a entidade. Não é o presidente, são as pessoas que estão em volta dele. Tem que haver um reforço. Eu não falo sozinho. Se não tiver suporte, se as demais cidades, se os demais prefeitos não estiverem dentro, um outro problema que tem normalmente nas entidades é a questão política. Porque, de novo, alguns pensam assim, porque eu sou do partido X, partido Y, por questão ideológica eu deixo de ajudar uma cidade que não for da mesma linha minha. A entidade, na minha opinião, ela é de todos. Então, independente de qual partido o prefeito faz parte ou de qual linha ideológica ele está alinhado, ele tem que receber o apoio da entidade da mesma forma. E a gente tem que se juntar do mesmo modo. Ok, Como Raul, que tá a relação da região do entorno com o governo estadual? Então, hoje a gente tem vamos dizer assim, nós vamos ter, inclusive, um evento específico para a RID, junto com a GM e FGM, na próxima segunda-feira, que vai tratar dessa questão de do orçamento impositivo, né, algumas questões mais específicas dessa área de economia, né? Então, hoje eu já vejo um interesse maior, né, por parte do governo do estado de Goiás em estar próximo ali da região, né? Hoje a gente está aguardando, inclusive, nos próximos dias, um evento, né, com o próprio governador. No nosso evento de posse, teve um choque de agenda, né? O governador estava fora do país, mas o Daniel enviou, né? Foi muito forte, né, do ponto de vista político, o evento nosso. O Daniel enviou vídeo, participou de certa forma, o governo do estado participou, vários órgãos federais,
né? Foi um evento muito concorrido, ali mais de 500 pessoas passaram lá na Granja do Torto, no DF, né? E nós tivemos aí um reforço aí com a própria participação da governadora do Distrito Federal, deputados federais da região, deputados estaduais. Então, hoje o entorno saiu muito fortalecido, na minha opinião, da eleição passada, mas tem crescido. É a região do estado que mais cresce. Então, é natural também que a região queira ter uma participação maior em qualquer discussão do estado, mas por ser essa região que cresce tanto. As lideranças têm demandado a vaga na composição da majoritária do Daniel. Como que tá as tratativas? Então, não há, na verdade, nenhuma tratativa ainda. Essa discussão é algo ainda que tem algum tempo, né? Porque ainda está se compondo aí várias discussões. Nós temos essas questões nacionais aí de, por exemplo, federação agora, União Brasil com o PP, outras federações estão para surgir aí, outras fusões que estão em discussão. Então, esse ainda vai ser um ano de muito ajuste desse ponto de vista partidário. E é natural que essas composições sejam feitas também baseadas nos partidos, né? Então, se a pessoa estiver no mesmo partido, por exemplo, de um outro candidato a senador, ou do próprio Daniel, como que ele vai poder pensar em estar, de repente, na chapa, se a chapa é de composição? Mas na região nossa, quer dizer, na rede, que representa hoje mais de 21, 22% do eleitorado do estado de Goiás, é natural que haja tantas lideranças que possam reivindicar esse espaço, como pela importância mesmo da região, né? Já foi dito que o entorno garantiu a eleição do Caiado nas duas últimas eleições em primeiro turno. Foi o entorno praticamente que garantiu isso. Então a gente espera, de fato, que haja um gesto agora concreto do ponto de vista da ocupação desse espaço. Ninguém está discutindo o nome. Nós temos vários nomes aí que podem ser apresentados. É natural que seja uma decisão do governador Caiado, junto com Daniel Vilela, né? Porque a maioria do grupo está próximo, né, naturalmente, a esse projeto de reeleição do governador Daniel, mas essa definição de nome vai ser algo do próprio governador, né, Mas junto quais são com o os nomes Caiado. que estão em jogo? Hoje, na verdade, a gente tem vários nomes que podem estar colocados, né? Os prefeitos sempre se fala do Diego Sorgato, prefeito de Lusiânia, se fala do Lucas, doutor Lucas, prefeito de Águas Lindas, são os dois prefeitos que a gente vê realmente com possibilidade, vamos dizer assim. Além deles, a gente tem o próprio Hildo Cambão, né, que foi líder do governo até há pouco tempo na Assembleia Legislativa, que é deputado de Lusiânia. A gente tem o próprio Pablo Mossoró, que acabou sendo fortalecido recentemente com a questão da ocupação da Secretaria do Entorno, né, a deputada federal Leda, o deputado federal Célio Silveira. Então, o entorno não falta nome, não. Eu acredito que aí é uma questão mesmo de boa vontade política, né? Não, mais uma vez, as conversas que eu tenho tido com os demais líderes da região é de que a gente tem muitos nomes e que o nome não é o mais importante, né, nesse momento. Qualquer um dos nomes que seja escolhido, até outros que não estão aqui colocados, né, é uma definição que tem que ser dada realmente pelo governador Caiado, juntamente com o Daniel Vilela. Quando o Daniel esteve lá, vocês chegaram a conversar sobre isso? Eu cheguei a falar, de certa forma, num tom meio que de brincadeira, numa fala, numa inauguração de uma escola. Aí eu falei publicamente, não foi nem fala privada. Eu falei publicamente que a região precisaria estar bem representada. Naquele momento estava ali o Pablo Mossoró e o Célio, e eu citei os dois como opções. Falei, olha, você tem dois bons nomes aí do lado. Então não importa o nome, né? E eu até brinquei, ó, espero não estar sendo ousado demais, tal. Isso foi na primeira escola, teve 3 escolas inauguradas lá recentemente, de reformas e ampliações que foram feitas, né? A educação estadual, sem dúvida nenhuma, tem sido referência, né? O Caiado parece uma coisa mais de segurança, agro, mas realmente a educação tem superado todas as expectativas no estado de Goiás. Cristian Mário, ainda pegando uma carona aí nessas perguntas do Raul, o seguinte, o vice normalmente é escolhido no apagar das luzes. Com raras exceções, o caso do Daniel foi antecipado, mas aí foi uma questão mais do Caiado impedir um crescimento de oposição. O que ocorre é que o vice na chapa do Daniel é do Caiado, não é do grupo. Isso pelo que a gente conversa nos bastidores, o Caiado é que vai indicar esse vice. Então ele vai ser lá no apagar das luzes. E imagina-se que
pelo menos que se especula nos bastidores, que esse vice tem que estar identificado umbilicalmente com o Caiado. Até por uma questão de preservação do legado dele, caso o Daniel venha a ser eleito. Ou dentro tem 3 nomes que sempre eles falam aí. Primeiro, o Adriano Rocha Lima, que é uma espécie de primeiro-ministro do governo, é o cara que tem controle, que acompanha o dia a dia do governo. É da estrita confiança de Ronaldo Caiado. O segundo seria Zé Mário Schreiner, que é a espécie, assim, além de amigo histórico, é o sujeito que faz o elo aí entre MDB e União Brasil. E em terceiro, em relação ao entorno, seria o Wilde Cambão, em face da confiança e da lealdade que o Cambão sempre teve em relação ao governo de Ronaldo Caiado. Mas, como em política tudo é possível, vai depender de uma composição. O Caiado é pré-candidato aí a presidente da República, e você bem lembrou, há federações, há fusões, tudo isso pode interferir. Minha pergunta é, no caso, porque não tem outra região mais orgânica no ponto de vista eleitoral do que o entorno. Você consegue vislumbrar um outro cenário além dessas especulações de bastidores? Ué, não, é algo bem complexo isso, né? Porque, como já se disse por aí também, a política é igual nuvem, a gente olha agora, amanhã já é outra. Aí já teve filósofo que disse que você nunca volta para casa, porque quando você volta você não é a mesma pessoa e nem a casa é a mesma. Então, são discussões, vamos dizer assim, se a gente for fazer dessa, assim, só com especulação, a gente nunca sai daqui, vai especular, especular. Alguém é amigo hoje, amanhã é inimigo. Na política é desse jeito, né? Não vou falar inimigo, que é uma palavra muito forte, mas adversário, Adversário. aliado, adversário. Então a política é algo muito dinâmico, como foi dito aqui, tudo é muito dinâmico. Então não tem como afirmar certamente que esses 3 nomes sejam os únicos, né, que possam estar numa mesa. E também tudo vai depender, como foi dito também, de como estará o cenário no próximo ano. Então, o que eu acredito é o seguinte: as pessoas que têm essa pretensão precisam estar prontos, sabe? É igual aquela pessoa, igual o jogador de futebol que, quando é chamado porque o outro se machucou, ele já tem que estar aquecido praticamente. Então, ele diz assim: ó, não dá tempo de aquecer, não, irmão, pula dentro do campo porque é agora. Tipo, só tem você para entrar, você vai entrar. Então, o que eu acredito é que todas essas pessoas são extremamente qualificadas, tanto o que é nome do entorno, vamos dizer assim, que é o Wildo Cambão, como os outros 2. Porém, a proposta, pelo menos do grupo do entorno, e o que a gente tem conversado é de ser alguém realmente do entorno. A gente fala do entorno, tem que ser morador do entorno, tem que ser político no entorno, tem que ter alguma relação de verdade com o entorno. E tem que estar integrado e conhecer a realidade nossa. Mesmo acreditando que outros nomes conheçam, porque tem algum tipo de relação com todas as cidades, que vai ter gente que vai dizer assim, não, mas eu sou de todas as cidades do estado, são Pois é, 246 essa é a municípios. questão que levantaram aí. O Mas cara não pode ser só, ele tem que ter um é, mas aí conhecimento amplo. uma questão, vamos dar geopolítica, né? Uma região muito importante que cresce muito, que tem esse vínculo muito forte com o Distrito Federal. Então, assim, nós estamos, como se diz por aí, puxando a sardinha para nossa brasa. Então, eu sempre vou defender isso, que o entorno realmente precisa ser melhor atendido nessa questão. Eu acho, inclusive, que o entorno vai ter que crescer muito agora na próxima em relação à representação, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Se o entorno tem 21% eh, Do eleitorado, do né? eleitorado, o justo seria ter pelo menos 21% da Assembleia, 21% da representação na Câmara, de Mas tem 4 deputados federal, estaduais. né? Então vai ter que crescer, precisa crescer, ainda é pouco. Né? É pouco, tem pouco federal, só tem o Célia Leda, então tem que ter representação na chapa majoritária. Eu acredito que isso vai ser um discurso importante, sabe? E vamos ser realistas, se o governador aqui talvez fizer outra opção diferente, talvez chegue um opositor que faça outra opção. E aí vai ter um discurso mais forte. Então, por isso que eu acho assim, tudo vai depender de como vai ter esse cenário do ano que vem. Né? O próprio governador é muito inteligente, trabalha bem a política, faz o jogo, né? E vai trabalhar talvez no sentido de diminuir o máximo de resistências, né? E lógico, tem que chegar perto da eleição e acha que
Não, aqui está bem tranquilo, né? A eleição, como os meninos falam, por exemplo, está sussa. É. Né? Então, aí tudo vai depender da realidade daquele momento. Então, a gente está falando de algo, como o Santo Agostinho dizia, que ainda não existe, que é o futuro. Não, Nesse sentido, prefeito, você tem uma certa chateação com o governo estadual por ele ainda não ter reconhecido essa importância da região do entorno? Não, não tem motivo de chateação nenhuma, pelo contrário. O governo estadual ele reconhece o entorno, tanto que investe muito. A gente era uma região, né, falando em nome do entorno, não dos prefeitos e das cidades, mas a gente era uma região conhecida como a região do Neném. A gente não era nem DF, nem Goiás, então a gente também não pode ser injusto com esse legado que o Caiado está deixando de colocar o entorno realmente no cenário, né? A gente tinha, vamos pensar só na segurança, como que era a situação de insegurança da nossa região, os índices, né? A questão da educação, a gente tinha turno da fome lá em Águas Lindas, em várias cidades ali. Então, seria até injustiça falar que o governador Caiado não observa e que e não valoriza o entorno. Foi muito, muito feito, né, como gestão, né, como gestão. O que a gente está falando agora é de outra discussão política que não precisa ser agora. Então, não tem motivo para chateação, muito pelo contrário, é o processo político. Né? E na política, você eventualmente cobra coisas, algumas vão ser atendidas, outras não. Eu sou prefeito, então o que eu mais faço muitas vezes eu não atender. Eu atendo, mas não atendo. Não consigo fazer tudo que é me pedido, a mesma coisa do governador. Então, não vou ficar, como político que sou e entendendo esse processo, eu nunca ficaria chateado por alguém que não me atende todas as vezes que eu peço. Mas atendeu muito. Então, eu não posso também ser injusto e não reconhecer tudo que já foi feito pela região. Nessa nossa região era abandonada. O governador realmente colocou o entorno no radar. é, só, Só mais é uma. só porque está encerrando o nosso horário aqui. Eu vou Tá, só uma pergunta, me desculpa, Raul, né? tranquilo. O tempo. É só uma última pergunta, Cristian Mário. Você é candidato a deputado estadual e vai renunciar ao mandato. Eu estou avaliando junto com o meu grupo essa Pois vai possibilidade. lá no entorno, Hoje todo mundo já fala que você é hoje candidato. já há uma, vamos dizer assim, hoje se fosse hoje seria. É como eu disse, porque já tem quase que, vamos dizer assim, meu grupo quase unânime nesse sentido de avaliar que o Zezinho do Planalto, meu vice-prefeito, é uma pessoa de muita confiança, que daria conta, sem dúvida nenhuma, de continuar tocando os programas e projetos que a gente já vinha tocando, então não geraria nenhum problema do ponto de vista administrativo da cidade. Mesmo fora da prefeitura, eu conseguiria ajudá-lo nessa questão de captação, articulação e outras, e que meu nome na região seria um pouco melhor para poder garantir, de repente, votos e garantir aí a presença de Planaltina na Assembleia, que aí é Planaltina e região, porque nós somos, de novo, subrepresentados. A região do Norte-Nordeste só tem um, né, deputado estadual, e já teve 3 no passado. Nós tínhamos, na época, o Verdade. ISO, Paulo Trabalho e chegou a ter o Tião Caroço ao mesmo tempo, os 3. Né? E hoje a gente só tem um, que é o Alessandro Moreira, filho do ISO Moreira, saudoso ISO. Então, assim, é uma representação muito pequena diante da importância daquela região. E aí a gente tem só Planaltina e Formosa 150 mil eleitores. O desafio vai ser convencer essa população a escolher pessoas dali, ao invés de dar voto para pessoas que nem aparecem lá. Sim, Raul, a última pergunta. A última é assim: caso o governador não escolha uma das lideranças do entorno, vai ter uma certa chateação, um certo ranço com o governo estadual? E a política não pode ser feita com emoção demais, né? Então, chateação é algo natural. Às vezes você ficar preocupado, né? Pode dizer, olha, isso não era a melhor alternativa. Mas hoje essa aliança com o governador Caiado é muito forte na região. Dificilmente teria alguma revolução por causa disso, né? Mas, assim, nós não estamos falando só de prefeitos. Quem decide a eleição não é o prefeito, são as pessoas, os eleitores. Então, nós temos que avaliar isso diante do eleitor Tem depois. pesquisa. Com pesquisa, né? E saber se quem vai ser. De novo, se o governo compor de uma forma muito tranquila, sossegada, talvez sinta que não precise fazer muita articulação regional. Mas se de repente for uma eleição apertada, o entorno, pela importância que teve nas 2 últimas eleições, está fora da chapa, pode gerar algum problema do ponto de vista eleitoral e do discurso. Né? Porque aí quem colocar o entorno dentro pode usar isso como argumento. Fala assim, olha, nossa chapa tem o entorno,
Outra chapa não tem. Então, é uma discussão a ser feita mais no futuro. Ok. Mais alguma consideração, prefeito? Não, quero agradecer a oportunidade mais uma vez que o Roxo me deu, cada um de vocês pela paciência e audiência. E quem puder, me siga também nas redes sociais, @delegado Cristian Mário. Falando em redes sociais, nos siga também no Instagram, Facebook e também no X. Essa entrevista ela vai ser publicada também no jornal O Hoje, impresso. Os interessados, basta clicar no hoje.com que terá um resumo do que nós conversamos aqui. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Raoni, muito obrigado pela companhia. Prefeito, mais uma vez agradecido. Obrigado. Obrigado, Wilson. Obrigado, prefeito. Até mais. Até numa próxima e tamo juntos. Tamo vindo.